A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez a equipe do CAPED está aqui reunida para compartilhar convosco a lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso desejo é que tudo aquilo que aqui for dito seja útil para você poder preparar a sua aula e compartilhar com os seus alunos. Nós estamos hoje para comentar a lição de número 4 desse quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós queremos, antes de darmos prosseguimento, fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós bendizemos a Ti por este privilégio, por esta oportunidade, mais uma vez de nos reunirmos para tratarmos de assuntos referentes à Tua obra. Queremos mais uma vez pedir a Tua graça, a Tua unção, o Teu favor, Senhor, para que possamos trazer subsídios que sejam úteis para os nossos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, que estarão preparando as suas aulas para que possam ser canais de bênção, Senhor, na vida de todos os alunos, membros da nossa igreja. Pai, nós oramos a Ti e por tudo somos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, nós temos mais uma vez conosco aqui o irmão Éden e também temos o privilégio de ter conosco a irmã Cecília, que estarão agora cumprimentando vocês. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, seja bem-vindo para mais uma vez estarmos juntos, meditando, compartilhando, estudando esta lição, a lição de número 4 desta vez, e que seja um momento prazeroso e enriquecedor na preparação da sua aula. Fique conosco que será uma bênção mais uma vez. A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ao lado do pastor Paulo, pastor Éden, para juntos dialogarmos acerca deste assunto tão importante que é o dilema de Jó e acerca desse personagem tão importante com quem todos nós em algum momento da nossa vida nos identificamos. Muito bem, meus amados irmãos, nesta ocasião nós vamos estudar esta lição de número 4, cujo tema é o drama de Jó. O textuário da nossa lição está registrado em Jó capítulo 1, versículo 21, onde nós lemos assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos fala assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Os objetivos desta lição, como objetivo geral, nós temos mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Como objetivos específicos em cada um dos 3 tópicos desta lição, nós temos que revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Jó capítulo de número 1, versículos 13 a 22 e também capítulo 2, versículos 6 a 8. Nós lemos assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu,
o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. A lição 4, ela vai tratar sobre o drama na vida de Jó. Esse drama, ele acontece em 3 tragédias que estarão sendo meditadas nos 3 tópicos: a tragédia de natureza econômica, a tragédia de natureza familiar e também a tragédia de natureza física e psicológica. Dentro de todo esse drama, nessas tragédias, nós vamos abordar 5 ataques os quais Jó ele sofreu. E a primeira tragédia que nós vamos tratar neste momento fala a respeito da tragédia econômica na vida daquele a quem a Bíblia chama de o maior de todos os do Oriente. E nós queremos ouvir com a irmã Cecília o tamanho, a grandeza deste que é chamado por Deus na Bíblia Sagrada de o maior de todos os do Oriente. Exatamente. Aqui no final do versículo 3, o autor da nossa lição, ele traz essa frase importante, ressaltando que Jó, ele foi o maior do Oriente. E vai abordar, nesse primeiro tópico, os aspectos econômicos na esfera comercial e do campo. E o autor da lição, ele traz aqui 4 elementos importantes que contribui para a construção da imagem de Jó como o maior do Oriente. Eu fiquei pensando nesses 4 elementos e achei importante a gente meditar um pouco neles. Ele vai falar aqui: o respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Interessante. O respeito, ele é importante na vida de todo ser humano. Na relação comercial, na relação social, na relação familiar, na relação com os irmãos da igreja, pastor, ovelhas. Eu achei interessante trazer o respeito para a gente meditar um pouco. Por que é que Jó se tornou um homem muito respeitado em sua região por todos? E como o respeito, ele pode ser um fator de sucesso na esfera comercial? Quais as relações que um comerciante, quais as relações que um empresário, ele precisa estabelecer de respeito para que ele cresça, para que tenha sucesso? Eu fiquei pensando, a relação seria de sentimento com o outro, saber o que o outro pensa, respeitar o pensamento do outro, o que o outro quer, aquela pessoa que não pensa só nos seus interesses próprios, aquela pessoa que pensa em oferecer um produto de qualidade, como Jó oferecia na sua região, produtos de laticínios, proteínas. Aliás, Jó era o maior comerciante do Oriente. Então, a relação que ele precisava estabelecer de respeito com toda aquela gente que fazia parte era muito importante. Então, o respeito foi um fator que contribuiu para a construção dessa imagem. E nós também que queremos ter sucesso comercial em nossos negócios, a gente precisa pensar nisso. Como é que eu posso adquirir um respeito? Será que se eu oferecer um produto de má qualidade, eu vou obter esse respeito? Se eu só quiser levar vantagem, eu vou adquirir esse respeito? Como é que eu posso usar isso em meu benefício para crescer na esfera comercial, para ter sucesso na esfera comercial? O outro elemento apresentado aqui pelo autor é a admiração. A admiração é outro fator importante
E o que Jó fazia para ser um homem extremamente admirado? O que faz alguém admirar outra pessoa? O bom comportamento, o tratamento, a honestidade, a integridade. Como é que aquela pessoa ela se comporta? Se aquela pessoa está de bom humor todos os dias, se aquela pessoa é uma pessoa cara fechada, como é que eu posso agir de maneira a ser uma pessoa admirável? Porque Jó era uma pessoa admirável e esse foi um fator que contribuiu para que ele fosse essa personagem tão importante que Jó foi. Eu queria ler com vocês aqui, ó, o provérbio no capítulo 22 e o versículo 1, traz um versículo que fala sobre a admiração. Provérbio 22, 1. Eu coloquei aqui, olha, diz assim: o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor que ter prata e ouro. Estimado aqui é um sinônimo de admiração. A estimação, a admiração é melhor do que a prata e o ouro. Como adquirir esse quesito tão importante do qual Jó não abria mão, que fazia parte da vida de Jó? A estimação e a prata e o ouro se sobressai. A estimação se sobressai, a prata e o ouro. Interessante que aqui também fala do bom nome. O bom nome é importante. Ninguém pode ter sucesso comercial se tem o nome sujo. Haja vista, se você tem o nome sujo, você não consegue sequer comprar. Como ter sucesso, então, né? E aqui diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Eu acredito que Jó era aquele homem que, quando se falava no nome dele, ninguém tinha a menor dúvida em estabelecer nenhum relacionamento comercial com ele, né? Porque o nome dele já dizia tudo. O bom nome vale mais do que a prata e o ouro. Como é que está o nosso nome? Como é que eu vou ter sucesso comercial se eu não prezar pelo bom nome? Principalmente por ser um cristão, né? Nós que somos cristãos, somos imitadores de Cristo, e o nome de Jesus Cristo é um nome respeitado. Respeitado na terra, respeitado no inferno, e através do nome de Jesus nós adentramos ao trono da graça. Olha só isso. O bom nome vale mais do que a prata e o ouro. Então, a admiração que advém do valor, o valor moral, o valor profissional, o valor como servo de Deus. Depois ele vai falar aqui da riqueza, e Jó era um homem muito rico. Eu não saberia dimensionar a riqueza de Jó, por mais que aqui esteja descrito sobre a riqueza de Jó, diz que Jó era um homem rico. O gado, e gado aqui vem como ovelha, gado na Bíblia, ovelha, ele significa o gado miúdo, é o chamado gado miúdo, né? Então, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 bois, 500 jumentas, e diz ainda que era muitíssimo as pessoas que trabalhavam para Jó. Isso também fazia parte da contabilidade, contava como riqueza de Jó. 500 bois, os bois eles eram juntados um ao outro para arar a terra. Então, imagina você, todos esses animais numa imensidão de terra, que aqui o texto, a Bíblia não diz que Jó era proprietário de terra, mas é interessante como a gente consegue olhar através das letras, das escrituras, do que está escrito aqui, nós podemos observar as evidências e concluir que Jó ele era um grande proprietário de terra. A riqueza de Jó era muito grande.
Em seguida, ele vai falar aqui da prosperidade, a prosperidade de Jó. E por que Jó prosperava tanto? Qual o segredo de uma pessoa próspera? Porque a prosperidade, ela não vem de graça. A prosperidade, ela é fruto de um trabalho, ela é fruto de dedicação, é fruto de uma boa administração e, por que não dizer, a Bíblia diz, de doação. E isso deve fazer parte da vida daqueles que pretendem prosperar na sua empresa, no seu comércio, na sua vida. A dedicação deve fazer parte da sua vida. Coloca aí, lista aí, para que isso faça parte da sua vida, que quer crescer na sua vida comercial. Outra maneira de alcançarmos prosperidade é honrando a Deus com os nossos bens. Sim, honrando a Deus com os nossos bens. Provérbio no capítulo 3 e o versículo 10 diz assim, olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fraternalmente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Outro ponto importante que eu queria destacar aqui, que contribui para que tenhamos prosperidade, é a sabedoria e o temor. Jó era temente a Deus. Jó era um homem que tinha sabedoria. Provérbios no capítulo 3, o versículo 13 e 16 diz assim, eu vou ler o 13, 14 e o 16, que diz assim, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possa desejar. Não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riqueza e honra. A sabedoria que também contribui para a prosperidade. Imagine só, aqui tem duas bênçãos para aquele que teme a Deus como prosperidade. Recebe uma bênção na vida secular e recebe uma bênção material. Vida longa na mão direita e riqueza na mão esquerda. Prosperidade. E Jó tinha essa convicção. Jó era temente a Deus. Então, quando a gente pensa na construção desses elementos que contribuem para que Jó seja o maior do Oriente, é importante a gente meditar, porque saber disso, sabe, pastor Paulinho, é importante saber disso. Agora, meditar nesse processo, em como a coisa acontece, é trilhar o caminho de forma que possamos refletir e que isso traga resultados importantes para a nossa vida. É participar das entranhas do processo que atribui riqueza, honra, sabedoria e que faz de Jó este homem que era o maior do Oriente. Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos aqui uma descrição, um retrato de quem era Jó, este maior do Oriente, que recebeu testemunha do próprio Deus. E é dentro desse contexto de riqueza, é dentro desse contexto de prosperidade, de admiração, de respeito, que foi traçado aqui pela irmã Cecília, é que se desdobra a lição de número 4, que fala a respeito do drama de Jó. Este homem que tinha todo esse respeito, que tinha toda essa riqueza, a admiração das pessoas que estavam no entorno dele, que era uma pessoa muito próspera em todos os aspectos que a prosperidade pode ser descrita. Jó, ele era próspero. E dentro desse contexto é que a nossa lição, ela se desenrola e no tópico de número 1 vem o primeiro ato, que é a tragédia de natureza econômica. Nós podemos ver aqui
com o irmão Éden esses 4 ataques, Éden, que foram lançados de forma cruel, de forma terrível do adversário da nossa alma, que temos a impressão de que ele ficou enciumado do testemunho que Deus deu a respeito de Jó, e ele quis então mostrar que aquela prosperidade, aquele temor, aquele respeito, aquela adoração que Jó tinha, ela não era uma adoração sincera, muito pelo contrário, pelo que nós depreendemos pelo texto aqui, Satanás quis mostrar que era uma adoração interesseira. Foi quando Deus permitiu então que ele desencadeasse esses ataques e que nós podemos trazer de auxílio para os nossos professores a respeito desses ataques. É bem interessante essa imagem, né, construída, citada do Jó, que realmente mostra a sua grandeza, um homem abençoado, muito próspero, mas agora começa o bombardeio, os ataques, né? Essa imagem, como bem pontuado pela irmã Cecília, de quão grande e abençoado ele era e princípios de prosperidade, porque um pequeno adendo é que o crente não pode ter também aquela visão de que não pode ser próspero, que não pode ter bênçãos materiais. Pelo contrário, Deus mostra muitos servos de Deus que experimentaram, né? Nós podemos olhar a vida de José, que onde ele colocava as mãos era abençoado. Ali Gênesis 39:2 fala dele na casa de Potifar. Temos Jacó cuidando dos rebanhos e aquilo se multiplicando. Então a gente vê que o servo de Deus, com a bênção ali que está descrita em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência, fala que é bendito na cidade, bendito no campo. Isso nos mostra que o servo de Deus pode ser abençoado, pode ser próspero, pode ter bastante bênçãos materiais também. E isso também vai incomodar o inimigo. Isso também vai deixar o inimigo incomodado ao ponto de querer atacar. E aí os ataques do inimigo na vida de Jó começaram na área material. Ele tinha tanta grandeza financeira e agora começa o ataque nessa área. E aí que entra a observação que nós podemos atentar sobre o lidar com isso. Jó, ele teve um momento de sua extrema grandeza e aí começam os ataques. Começa, primeiro, o inimigo usando pessoas. Vem ali os inimigos para roubar os animais, né, usar pessoas para saquear, para roubar ali aqueles bens, era uma quantidade enorme e foi sendo arrancada. Depois veio fogo do céu, fogo caiu sobre uma parte ali dos seus bens e depois veio o vento. Então foram momentos diferentes, ações diferentes, mostrando que o inimigo ele pode usar diversas formas de ataque, usar pessoas, usar situações, circunstâncias, diferentes ambientes que uma pessoa está. Então mostra a multiforme trabalhar do inimigo também, né? E aí nós podemos observar Jó tendo agora a reviravolta na sua vida, ele agora perdendo tudo, agora ele indo ao zero, ele indo ao fracasso, humanamente falando. Quem olha para o Jó antes e olha para o Jó agora começando a perder tudo. Então, o que nós podemos extrair de princípios? Que o servo de Deus, por mais que ele seja fiel, esteja debaixo da obediência, ele pode passar por reviravoltas, ele pode passar por pressões. Começa a pressão sobre ele neste momento. Olha, ele está servindo a Deus na abastança, vamos ver se ele vai servir e ser fiel a Deus também na carência, na dificuldade. E aí Jó, ele mostrou ao não blasfemar neste momento que ele não estava com avareza no seu coração, não estava preso à matéria, não estava ali apegado àquilo. Então a gente viu o inimigo atacando ele e ele estava numa posição de que não se abalou, a sua estrutura não ficou derrubada após estes ataques, mostrando que o servo de Deus precisa estar preparado. O apóstolo Paulo na carta aos Efésios fala sobre revestir, estar preparado para o dia mau que vir. Então começou a vir o dia mau na vida de Jó, e aí o servo de Deus estava ali preparado. Assim como também nós podemos enxergar alguns servos de Deus que na sua trajetória tiveram que lidar com isso, com o perder, lidar com o sofrer. Começa o sofrimento aqui, a gente vê, por exemplo, José mesmo, que nós citamos um jovem, ele na bênção ali da sua família, de repente agora ele tem que passar por perseguição, humilhação, ele teve que sofrer.
né? Nós vemos o apóstolo Paulo, ele na viagem, onde acontece um naufrágio, ou seja, nem sempre aquilo que acontece de ruim quer dizer porque a pessoa está com alguma coisa errada. Então ele está fazendo missão, está fazendo a obra de Deus, ele é preso, está sendo levado e pode ser que ele tenha orado, pedido, Deus guarda aqui dessa tempestade, guarda de alguma coisa pior, mas a oração não foi respondida e aconteceu o naufrágio, aconteceu a quebra, foram parar numa ilha, depois veio o ataque da víbora sobre a mão dele, ou seja, coisas ruins, uma em consequência da outra, chegando no servo de Deus. Né? Nos mostrando o quê? Que podemos passar por oscilações, por momentos diferentes na vida. Ele tem um alto momento e depois está lá num baixo financeiro. Então, o servo de Deus pode passar por momentos de estar na extrema bênção de todas as áreas e começar a desfrutar e enfrentar pressões em diversas áreas. Né? Então, a gente vê Jó tendo que lidar com isso. E aí o servo de Deus tem que estar preparado como? Qual vai ser a estrutura? Qual que é a base? Então, tem princípios de disciplinas de vida cristã que serão a base para que ele suporte isso. Né? Algumas práticas de vida cristã, como oração, confiança em Deus, como meditação na palavra, serão princípios que vão sustentar o servo de Deus a enfrentar essas pressões e essas reviravoltas. Eu vou enfrentar uma reviravolta, eu tenho que atravessar por ela na mesma condição, mesmo status espiritual. Eu estava de pé, atravessei, continuo de pé. Eu estava feliz com Deus, atravessei, continuo feliz com Deus. Né? E até algumas delas vão me trazer para mais perto de Deus ainda. Né? Então o servo de Deus está começando esse bombardeio. Começou o momento de guerra intensa contra o inimigo. Ele está agora numa posição de ele estar sendo observado. Né? Então a gente vê esses primeiros ataques sobre a vida de Jó. Muito interessante a gente observar esses primeiros ataques, esses 4 primeiros ataques, que eles foram cruéis e repentinos. Veja que o adversário, quando a gente lê o texto aqui, ele não deu trégua. O Éden disse aqui com muita propriedade que a gente tem que se adaptar aos altos e baixos da vida. Quando a gente olha para a vida de Jó, o desencadeamento dos ataques aqui contra a vida dele não dava tempo de respirar. Né? Ele foi à falência da noite para o dia. Ele do maior do Oriente, do mais próspero, do mais rico, do mais respeitado, como disse aqui a Cecília, do mais próximo, do mais admirado, de repente, assim, um ataque cruel, sem trégua, estava lá um trazendo uma mensagem de perdas, né? E não dava tempo de assimilar, não dava tempo de raciocinar, diz o texto aqui, estando ele ainda falando, chegou o outro, e foram 4 ataques assim, terríveis, a queima-roupa, que tiraram de Jó o status de um maior para o menor do Oriente, sentado em cinza. Se você for buscar alguns comentaristas, ele estava no meio do lixo agora, disputando o lugar com os cães que iam ladrar, que iam buscar algum tipo de alimentação. Os cães ferozes iam ali naquele monturo, naquela cinza, buscar alguma coisa para aliviar a sua fome. E Jó estava agora ali naquela condição. Né? Então ele saiu do status ou do patamar de um maior do Oriente. E num dia, diz aqui o verso de número 13 do capítulo 1 do Jó, e sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam, bebiam na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro, e naquele dia veio um mensageiro, falou a respeito dos bois e das jumentas que estavam pastando, e foram roubadas, os criados, os servos foram mortos à espada, só escapou aquele um, né? E se a gente for levar ao pé da letra, querer fazer uma conta aqui muito básica, de muitos homens que Jó tinha a seu serviço, sobraram 4. De 10 filhos que Jó tinha, não sobrou nenhum. Os 10 filhos, por situações de natureza, né? Provavelmente um tornado aqui que deu sobre aquela casa, onde estavam os filhos festejando. E em tudo isso, a gente tem um espectador, Cecília. Tem alguém que está ali torcendo contra Jó, para que Jó, dentro daquele contexto de sofrimento, de ataque, de tragédia, esperando o que é que Jó vai dizer depois de tudo isso.
que a gente pode trazer aqui dessa expectativa de Satanás em relação a Jó e a reação do Jó, né? A reação do Jó dentro desse contexto de tragédia. O que a gente pode dizer para os nossos professores aqui? É interessante que o diabo ele parte de um princípio que todo homem é vendável. Que todo homem, olha, todo ele vai ceder. Não tem jeito. Ele queria atacar Jó, atacou Jó e o objetivo era derrubar, mas partindo desse propósito, desse princípio. Que todo homem, se for atingido, vai. E interessante que assim, o diabo, ele não só ele duvida, mas como ele... É como se ele estivesse acusando a Deus de ser corrupto. Veja só. É como se o diabo estivesse dizendo para Deus, olha, você dá tudo o que ele quer, é uma troca que você está comprando adoração. ele. Deixa de dar, e aí ele diz assim, olha só, deixa de dar que ele vai blasfemar, não é por trás, não é escondido. Ele vai blasfemar na sua cara, com ousadia. O diabo, ele parte desse princípio. E aí é interessante que aqui diz que os sabeus vieram e levaram os bois e levaram as jumentas. E o versículo 10 do capítulo 10 de João, Jesus diz assim que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Isso aconteceu tudo de uma vez. Esse versículo ele se cumpriu na íntegra na vida de Jó de uma vez só. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem algumas perdas, a gente fala, olha, isso é o diabo porque esse é o serviço dele. Muitas vezes é, muitas vezes não é. Mas na vida de Jó aconteceu tudo de uma vez só. Roubou, matou, levou embora o que interessava e destruiu os demais. E aí ele desestabiliza por completo a vida de Jó, tenta desestabilizar financeiramente. Interessante que eu estava ouvindo uma reportagem um tempo atrás de uma pesquisa que dizia o seguinte, que os casamentos que se acabam, 70% o motivo é a desestabilidade econômica, é o que mais causa o fim dos relacionamentos, não é por falta de amor, é por conflitos na vida financeira do casal. E o diabo, ele vem e ataca, o primeiro ataque dele é o ataque na vida econômica de Jó. Pois bem, meus irmãos, nós temos visto até aqui que os ataques desferidos por Satanás, a princípio, eles atingiram em cheio a questão econômico-financeira do homem mais rico ou do maior de todos aqueles do Oriente, na tentativa de minar a sua fidelidade a Deus. Mas como nós podemos ver aqui, todo o empreendimento que se dá na vida de uma pessoa que é fiel ao Senhor, na tentativa de tirá-lo da sua fidelidade, na tentativa de tirá-lo da sua integridade em relação ao Senhor, se ele de fato é fiel, ele não está sendo dominado pelos bens, muito pelo contrário, ele domina, ele tem as coisas e não é tido por elas, que é o caso de Jó aqui, que tinha muita riqueza, mas ele possuía as riquezas e como nós podemos entender pelo comentário e pelo texto bíblico, ele não era tido, ele não era dominado, ele não era coordenado por estas riquezas, a ponto de ter sido suprimido todas essas riquezas e ele ainda permanecer na sua posição de fidelidade ao Senhor. Talvez se a gente pudesse aqui pensar como Jó talvez tivesse pensado quando chegaram essas notícias todas aqui de que ele tinha perdido os seus bens, os seus animais, os seus servos, talvez ele pensasse assim, mas eu ainda tenho meus filhos e com os meus filhos a gente reconstrói todas as coisas e qual não foi a surpresa que nós entramos aqui no segundo tópico da nossa lição, que Satanás não se conteve em atacar simplesmente a área econômica do Jó, mas também entrou na sua área familiar. E quando as dificuldades, elas pendem para a área familiar, não há
quem não sinta na sua alma, não há quem não sinta no seu coração uma tragédia que se abate sobre a sua família. E no caso de Jó, aqui foi uma tragédia terrível que se abateu sobre os seus filhos. E nós queremos ouvir aqui do Éden sobre esse ataque terrível e cruel, Éden, que Satanás aplicou na família de Jó. Inicia-se o momento mais dramático e mais doloroso da história de Jó. Porque enquanto se está na área material, como bem comentado pelo pastor Paulo, pode-se trabalhar, recuperar, né? Mas quando atinge a área familiar, quando atinge a morte de um filho, e mais do que um filho, são 10 de uma vez, nós sabemos que Deus é o Deus que pode interferir e livrar da morte, né? Enviou o anjo e tirou lá Pedro da prisão, ele pode interferir antes do enterro acontecer, como fez com o filho da viúva, tocou ali no caixão, aquele menino levantou, pode chegar e abrir uma cova e tirar para fora, mas Jó ainda não conhece esse Cristo, ainda não tem a manifestação do Filho de Deus ainda, e ele agora chega a receber a notícia mais trágica da sua vida, chega a notícia de 10 filhos mortos, enterrar 10 filhos de uma só vez, né? Um momento de dor. Nós vemos então Satanás avançando o passo nessa guerra, agora ele avança, do material ele vai para a sua área familiar. A área familiar é uma área realmente muito sensível, importante e realmente capaz de mexer com as estruturas de alguém, porque começa-se a afetar a área sentimental, começa a afetar valores, começa a afetar o seu futuro, porque quando se fala em 10 filhos, está falando da sua posteridade, a sua linhagem, seus descendentes, o seu futuro, é o seu nome que vai prosseguir. Então, se Jó tem toda aquela grandeza, ele sabe, olha, um dia eu vou partir, um dia eu vou para o pó, são meus filhos que darão continuidade, a minha história vai continuar neles. Então, quando o inimigo vem e atinge e fere e mata os filhos, então ele está trabalhando no princípio de encerrar o futuro, encerrar a posteridade, encerrar o seu nome, continuidade, que é uma forma do inimigo também agir. Ele quer que nós não deixemos nada para o amanhã, não tenhamos um futuro, não tenhamos um nome e um legado que prossiga, né? Fazendo uma simbologia. Ele quer cortar para que realmente se encerre tudo. E ele age contra a família, ele age contra casamentos, ele age contra relacionamento de pais com filhos, e ele era também muito próspero familiarmente, porque os filhos se reuniam, os filhos eram felizes, se banqueteando, comemorando em festas. Então, se vê uma cena de uma família feliz e, de repente, de um dia para o outro, uma família agora destruída. Então, realmente é um momento muito doloroso, um momento muito difícil e que nos traz alguns questionamentos. Eu sou provado hoje, eu estou enfrentando uma luta hoje. O que virá amanhã? Será que amanhã eu posso passar uma aprovação maior ainda? Uma aprovação mais difícil ainda? Se eu estou enfrentando embates hoje, eu devo estar pronto e preparado, porque nós não sabemos o tempo de provação, a intensidade de provação, e não sabemos também até onde Deus permitiu ela chegar. Eu posso estar no meio dela, posso estar ainda no começo dela, né? Tem uma carta que foi destinada ali aos irmãos, que é citada a Epístola aos Hebreus. Tem um versículo interessante, Hebreus 12:4, onde o escritor está alertando a igreja a prosseguir, a enfrentar, a caminhar em meio às perseguições, dificuldades, para não desanimar. E aí tem um versículo 4 que diz assim, vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos, provados, né, aí na sociedade, mas ainda não chegou de entregar a vida, morrer, dar sangue, ainda não chegou o pior, ainda viria coisas piores, porque depois houve martírio, houve coisas mais intensas. Ou seja, eu posso estar numa provação e, olha, devo estar preparado, porque se Deus permitir mais ainda, eu tenho que estar forte, firme para suportar. E aí ele até faz uns alertas no versículo 5, que fala, olha, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Você não desprezar, ou seja, não deixe de considerar e saber que tem um trabalhar de Deus, tem propósitos, tem uma guerra espiritual acontecendo. E também diz, olha, e não desmaie, ou seja, não desfaleça no meio dela. Não morra no meio da sua luta, não. Não entrega os pontos, não. Né? Era um alerta para a igreja, não desmaie, não se entrega, porque o Senhor, ele açoita ou corrige qualquer que seja por filho.
né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, é uma exortação para os irmãos, na carta aos Hebreus, para suportar provações, suportar até quando são momentos de correção, né? Porque a intensidade vai nos fazer viver o propósito que Deus quer, seja ele de aproximar de Deus, seja ele de testificar sobre valores que ele tem, porque quando se tira os bens, no caso foi os materiais e depois os filhos, quando tira-se esses bens, os outros valores são ressaltados. Por exemplo, o servo de Deus, quando ele é provado, ele perde muitas coisas ou passa por tribulações ferrenhas, outros valores eternos sobressaem. Por exemplo, olha, ele está tamanha tribulação, ele está com a paz de Deus, ele está firme, ele está ali cultuando, adorando a Deus. Se sobressaem outros valores, aí Deus vai testificando para a igreja e testificando para o mundo que a paz de Deus excede todo entendimento, ou seja, não dá para entender, mas o que ele está vivendo é porque tem valores maiores dentro dele. Isso vai sendo a diferença mostrada entre o que serve e o que não serve. Como diz lá no profeta que diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Deus muitas vezes usa situações para mostrar as diferenças. Agora ia mostrar a diferença, olha, ele vai ser profundamente abalado, mas vamos ver a reação. E a reação dele também foi, mais uma vez, de não blasfemar, mas foi dizer, olha, receberíamos o bem, não receberíamos o mal. E ele então não amaldiçoou a Deus pelos feitos acontecidos. Ele permaneceu na sua posição. Então, nós vemos ele guardando a sua alma e seu coração ainda mesmo no meio da dor. É o princípio que a gente pode tirar. Olha, mesmo que está o inimigo atuando na minha família, eu tenho que guardar o meu coração para enfrentar e orar. E também, uma outra coisa que se observa é que se nós enxergarmos um dia alguém sendo provado na sua família, não quer dizer que ele que está errado. Alguém pode pensar, olha, mas um irmão está com um problemão lá no filho, ele deve ter errado. Calma, Jó intercedia, Jó fazia o local sacrifício por cada um deles, prevenia contra possíveis pecados, estava intercedendo e aconteceu, e veio a tragédia. Então, nós não podemos pré-julgar alguém porque está tendo uma situação complicada ou anormal numa família, dizer, olha, então o pai da família, os pais que estão errados. Nós não sabemos, não podemos julgar. As permissões de Deus e os ataques do inimigo nessa guerra podem avançar para a esfera do lar de um filho e devemos, com certeza, estar atento dessa movimentação espiritual que acontece, que ainda não é o fim, está no meio de uma batalha, O final ainda iria mais para frente. No momento da dor, o auge da dor era ainda permanecer na posição, independente do tamanho dessa angústia que viria. O Éden falou algo muito importante aqui, a respeito de nós não acreditarmos tudo ao diabo ou tudo à prova aquilo que acontece. Dentro do caso de Jó, a gente conhece a história e sabe que as perdas na vida de Jó, inclusive as perdas familiares, todas elas estavam envolvidas dentro desse contexto de permissão de Deus, neste envolvimento em que a fidelidade de Jó ela estava sendo provada. Mas não é porque alguém perdeu uma empresa, por exemplo, principalmente nesse momento, Cecília, que a gente está vivendo, de pandemia, em que o fique em casa falou muito alto e muita gente perdeu, muita gente perdeu o comércio, perdeu o emprego, perdeu a empresa e perdeu tanta coisa, acreditar isso a Satanás, acreditar isso ao diabo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando estivermos diante de uma situação para não sairmos aí tomando decisões ou julgamentos precipitados, querendo acreditar isso ou aquilo, a menos que Deus ele nos mostre alguma coisa, se há uma aprovação de Deus, se há uma permissão de Deus para que Satanás faça alguma coisa, ou qualquer que seja a situação que a pessoa está passando, não devemos sair pré-julgando as pessoas, como nós vamos ver mais para frente no decorrer desse trimestre, quando os amigos de Jó, eles chegam para verem a situação. A princípio eles vieram, creio que para consolá-lo, mas depois eles partem por um outro caminho. Então nós vemos que esse quarto ataque de Satanás contra Jó, ele foi mais difícil de ser assimilado,
porque imagine 10 caixões dentro do nosso contexto, naquele tempo era uma outra forma, mas dentro do nosso contexto, imagina um pai e uma mãe chorando a morte ou velando 10 filhos, levando eles para a sepultura. O desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste em todas as áreas, em todas as esferas que vieram, e dentro desse contexto aqui, o adversário da nossa alma aguardando qual seria a posição ou comportamento de Jó, esperando que a sua palavra diante de Deus viesse se confirmar. Ele vai zombar de você na sua cara. E aí Jó, ele reage diante de um quadro tão terrível, de um quadro tão difícil como esse que está pintado aqui no capítulo de número 1 do livro de Jó. Chegamos no versículo de número 20, que é quando vem a reação do Jó, a tão esperada reação de Jó, tão aguardada reação de Jó, tanto por parte de Deus quanto por parte do adversário. Na realidade, Deus tinha certeza de qual era a reação, mas o diabo estava ali ansioso por saber o que Jó faria e o que Jó diria. E o que o texto diz, que Jó se levantou, rasgou o seu manto em sinal de tristeza, em sinal de opróbrio, ele rapou a sua cabeça, se lançou em terra e, prostrado, adorando a Deus, ele disse, qual foi a palavra que saiu da sua boca? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que tapa na cara do adversário, que esperava uma reação, que esperava uma fala de blasfêmia, uma fala de murmuração, e aí Jó, inexplicavelmente, e até mesmo aos nossos olhos, ele se lança ao chão. Depois de ter rasgado as suas vestes, depois de ter rapado a sua cabeça, ele se lança ao chão em sinal de prostração e ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Resignado, Jó diz estas palavras e ele acredita ao Senhor e não a Satanás. Olhando para o texto, a gente vai entender que foi Satanás quem tirou, foi Satanás quem incitou os sabeus, foi Satanás quem incitou os caldeus, foi Satanás quem estava, por permissão de Deus, no controle daquela situação. Jó não via Satanás, ele via Deus no domínio, no controle. Em todas as coisas, ainda que por permissão de Deus, Jó entendia a soberania e o controle de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tem um versículo, 1 Timóteo, capítulo 6, ou melhor, 2 versículos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, nós temos uma fala do apóstolo Paulo a Timóteo, dentro desse mesmo pensamento. Paulo diz assim para Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Paulo está meio que parafraseando aqui a Jó, dentro disso que Jó, dentro dessa reação de Jó, diante de toda esta calamidade, diante de toda essa dificuldade. Então, se eu disse um pouquinho antes, que quando Jó perdeu todos os seus bens, ele poderia pensar, ainda tenho meus filhos, dá para reconstruir, agora nem mais os filhos, Cecília, nem mais os filhos ele tem para continuar ou para recomeçar a sua vida. Só tinha agora Jó, a sua esposa e a sua saúde. Ele ainda tinha saúde para poder recomeçar, né? Então nós vemos aqui, nesse segundo tópico da nossa lição, este ataque cruel de Jó ou de Satanás contra Jó e agora atacando também os seus filhos. E dentro desse contexto familiar, a gente pode avançar um pouquinho no capítulo 2, antes de vir a enfermidade, mas já uma fala da esposa
que está aqui no segundo tópico, é quando ela, vendo toda a condição que Jó estava vivendo, ela também toma, ela se condói da situação e ela procura Jó. E no versículo de número 9 do capítulo 2, dentro da tradução aqui que nós temos, da Revista Corrigida, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Eu achei interessante porque depois que Jó teve essa reação de não blasfemar contra Deus, na segunda aparição de Satanás, Éden, diante de Deus, lá no capítulo 2, versículo 3, Deus disse para Satanás que Jó ainda retinha, ainda mantinha sinceridade. Agora vem no versículo de número 9, a esposa dele dizendo assim, ainda mantém? Você continua sendo sincero, né? Deus deu testemunho no versículo 3 diante do diabo, diante de Satanás. Olha, tá vendo lá meu servo Jó? Você tirou tudo, inclusive os filhos, e ele ainda ele mantém a sinceridade. E agora no verso de número 9, no versículo de número 9, a mulher vem e questiona ele, você ainda continua? É interessante este momento aqui que Deus testifica, ele mantém, e a esposa está surpresa, ele ainda mantém, que nós vemos aí a questão de limites emocionais. Acontece tudo aquilo com Jó e ele está suportando aquilo e toda a dor gera no interior machucados, dores ou até traumas, né? É um problema grande, sério, que muitos problemas familiares geram traumas, consequências terríveis e traumas ficam e ela observa ele ainda firmemente inabalável na sua fé, vê ele suportando, ele se dominando, ele sob controle, ainda que na dor, mas não esbravejando, não fazendo toda aquela cena de que passou do seu limite emocional. Não, ele está ali quieto. Então isso mostra o quê? Que ele ainda estava no seu limite emocional, mas ela já tinha passado. Ela já não estava aguentando, né? Ela teve ali o óbito dos seus 10 filhos. E agora o seu esposo doente, o seu esposo com chagas, que diz a Bíblia, que é da ponta do pé à cabeça, né? Então o versículo 7 diz, da planta do pé ao alto da cabeça, ele inteiramente doente, com chagas, com enfermidades, aí ela não aguenta e ela faz então talvez um desabafo, essa manifestação de que, olha, é melhor dar um fim, ou seja, no final desse limite que nós chegamos, a tendência é querer parar o processo. E aí que é um perigo. A pessoa, ela não suporta, não aceita e quer parar o processo que Deus permitiu e quis que ela passasse. E aí a pessoa, porque por estar no seu limite, não, eu vou embora. Eu vou dar um fim, porque a proposta dela foi, ó, morre, dá fim à vida. Né? E muitos na sociedade que nós vivemos, e até muitos amigos de nossos alunos, podem atravessar momentos de pensamentos suicidas, ou tentativas de suicídio. São pessoas que chegaram ao seu limite emocional e não conseguem resolver, não conseguem sair dessa situação, e aí a saída que muitas vezes o inimigo propõe, sopra no ouvido, ou próprios pensamentos, às vezes, de olha, o jeito é dar um fim. Então, a mulher está nessa situação de dar um fim e Jó ainda está na posição de adorar. Então, ou seja, são decisões. O livre-arbítrio e a estrutura em Deus vai nos conduzir para a decisão certa e não se inclinar para a decisão errada, porque ela já estava nessa, queria pecar contra Deus, pecar contra a sua própria alma, quem parte para esse ato. Então, a gente vê, ou seja, o inimigo do material foi para o familiar e agora está no emocional, no limite da alma, no teste do limite emocional da sua estrutura psíquica. E agora ele, então, é tentado nessa área. Ela já, então, não estava suportando. Então, o que a gente pode ver na vida de Jó, ele teve que lidar com pessoas ao lado que não estão suportando a prova. E nós, como servos de Deus, devemos estar assim, olha, eu estou num processo, pessoas ao meu lado podem estar não suportando. Eu posso ser inspiração para a pessoa que está do meu lado, eu posso ser exemplo para a pessoa que está do meu lado, eu posso ser um motivador para aqueles que estão ao redor, ainda que eles ainda não estão compreendendo, mas que eles possam ver na nossa vida de firmeza, a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, a nossa firmeza, ser um instrumento influenciador para que outros ao redor possam enxergar, entender e até suportar e voltar à estabilidade emocional, que é o que deveria acontecer ali com ela, olhar e ver, olha, ele está suportando, então vamos crer, vamos esperar em Deus, né? Meus irmãos, a gente precisa fugir da tentação de crucificar a mulher de Jó.
Muito embora quando a gente lê o texto aqui, essa expressão que tem na Bíblia, amaldiçoa Deus e morre, e a própria reação do Jó, quando ele diz que ela falava como uma louca, a gente precisa também, como o Éden disse aqui, de limites emocionais, né? Cada um tem o seu limite, e Deus, ele deu testemunho de Jó, e certamente ele conhecia, como conhece todas as coisas, a estrutura da mulher, e se a gente parar para pensar, uma mulher que era a rainha do Oriente, se o Jó era o maior do Oriente, ela era a rainha do Oriente, ela vivia num nível, num status social altíssimo. Uma mulher que é mãe, que perde 10 filhos de uma forma tão trágica. A sua estrutura emocional certamente foi abalada, e quando ela se depara aqui com a saúde do seu esposo totalmente debilitada, como o Éden citou aqui, que da planta do pé até o alto da cabeça, Jó estava todo em chagas. A gente vai olhar o contexto do livro de Jó, a gente vai ver que ele tinha feridas para o corpo todo, ele se coçava, tinha vermes saindo das suas feridas, né? Tinha bicho dando naquelas feridas todas. Então, assim, é um contexto que a esposa viu o seu esposo nessa situação, Cecília, e ela se condoeu com isso, e é claro que a expressão, pelo contexto aqui, ela não foi feliz na expressão dela, mas dá para a gente não julgá-la e não condená-la? Dá. Eu penso que dá sim, para não julgar e não condenar, porque veja bem, por que eu penso que Deus permitiu que o diabo tentasse a Jó nessa intensidade? Porque Deus disse, ele é sincero e ele é fiel. Se Deus soubesse que a fidelidade de Jó não seria tão intensa, íntegra como ele próprio diz, talvez Deus não tivesse permitido que o diabo tentasse-o dessa forma. E Deus não disse a mesma coisa da esposa de Jó. Ele não disse, olha, Jó é fiel, pode tentar, e a esposa dele também. Não disse. Então, há que se considerar o sofrimento da esposa também de Jó. E aí, eu acho interessante esse ponto aqui da esposa de Jó, porque veja bem, Jó, ele era aquele pai de família que exercia também a função de sacerdote do lar, né? Então, o que acontece? Os seus filhos se reuniam, diz aqui que cada dia um, isso parece significar que seria o dia de aniversário de cada filho, eles se reuniam e faziam festas para comemorar. E aí, Jó, ele ia lá e oferecia sacrifício pelos seus filhos, mas não por algum pecado específico que eles tivessem cometido. Mas sim que se porventura tivesse pensado em seu coração, ele já estava fazendo sacrifício para que fosse perdoado. Então, veja bem, imagina Jó que tinha todo esse cuidado, todo esse zelo com a santidade da família, e agora ele se encontra nessa situação e ele escuta não o pensamento que pode ter no coração, mas agora ele ouve isso de forma verbal, de forma oral, expresso. Amaldiçoa, ainda retens. Na verdade, não foi bem uma pergunta, né? Foi meio que uma admiração, você ainda retém, você ainda é sincero, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, ou que seja um outro contexto irônico, de qualquer forma uma expressão infeliz, mas que por essa Jó não podia oferecer um sacrifício pelo pecado, que ele considerava que fosse. Então, a gente percebe que o sofrimento de Jó, ele veio em todos os âmbitos. Ele veio físico, ele veio, eu penso que da família tenha sido o pior, pastor Paulo. Com certeza. Porque veja bem, quantas mães, quantos pais
teria coragem de dar a sua vida no lugar do seu filho? Olha, não, quantas vezes você ouve alguém dizer assim, Senhor, me leva, mas deixa ele. E aí, ele perde os 10 filhos de uma vez só. Eu penso que, quando eu penso nesse acontecimento da vida de Jó, a gente está acostumado entre aspas, porque ninguém se acostuma com isso, né? Mas tantas catástrofes que acontecem por todo mundo, mas na vida de Jó parece que foi uma catástrofe todinha para ele, uma catástrofe para chamar de sua. Obviamente, a gente não deve se esquecer que os servos morreram e também há que se considerar a vida de cada um deles, mas também esses eram, naquela época, considerados como o bem de Jó, né? Então, imagina toda uma catástrofe para chamar de sua. Quando a esposa de Jó faz essa sugestão para ele, ela se admira da ainda sinceridade de Jó, e ela sugere, conforme o texto aqui, amaldiçoa Deus e morre. E Jó ele tem uma reação, e ele diz assim, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu entendo, Éden, que esta fala de Jó para a sua esposa, ela não foi na frieza ou na intensidade que o texto coloca aqui, porque dá a impressão até que ele está sendo rígido, duro, cruel com ela, sei lá, que o texto pode nos transparecer, mas se a gente for chegar lá no capítulo 42, a gente vai perceber que esta conversa deles despertou no coração da mulher dele algo de Deus, porque lá no final ele continuou com a mulher, ele vai ter novamente os filhos e as filhas, né? Então assim, se neste momento ela teve, como podemos chamar de um disparate, ou de um destempero emocional, e fez essa colocação infeliz, dentro dessa conversa, ou no desenvolver, no desenrolar de toda essa situação de Jó, a impressão que a gente tem é que ela conseguiu ver Deus na vida de Jó, e ela pôde assimilar e permanecer do lado do marido, apesar de todas as perdas. Isso aqui traz para nós uma lição tremenda, que a gente não deve desistir do outro quando o outro está passando por adversidades, né? Verdade, né? Nós podemos ver nesse desfecho, né? Olhando um pouquinho mais para frente, ver que realmente ela atravessou com ele, ela passou por aquilo, embora só esse momento dessa expressão, mas ela atravessou, e Deus tem muitas vezes soberanos propósitos com casais, onde um está passando por algo e o companheiro automaticamente passa junto, automaticamente sente junto e passa por situações onde, por causa de experiências do outro, ele passa junto, porque diz lá no princípio, lá no Gênesis, pois serão uma só carne. Então, ainda que o nome mencionado nos céus foi Jó, a esposa estaria junto, né? Então, Deus está trabalhando, e se compartilhar de fé dele, com certeza influenciou a vida dela. A experiência que ele teve certamente foi uma bênção para que ela também fosse uma testemunha dos feitos de Deus. Nós vimos uma família sendo restaurada, então nós vemos um bombardeio na família, um bombardeio na área emocional, sentimental. Nós vemos que os bombardeios do inimigo, ele não prevalecem para aquele que está em Deus. Os bombardeios do inimigo não são maiores do que a mão de Deus, do que o conforto e consolo de Deus, porque aqui são razões para ter realmente traumas fortes na alma. Aqui são momentos emocionais tão fortes e profundos de pessoas não conseguir permanecer de pé e não sair de uma depressão profunda, mas a presença de Deus, aquele que anda com Deus, caminha com Deus, tem aquele que é poderoso para chegar aonde o remédio não consegue resolver, o remédio psiquiátrico não consegue resolver, a terapia não consegue resolver. Só Deus é aquele que tem o poder de tocar lá no profundo da alma e trazer
paz, trazer o bálsamo que cura, o bálsamo que preserva, de estar profundamente abalado emocionalmente e não conseguir ter um motivo de viver, porque eles continuam, eles vivem, eles, depois da cura, eles têm então mais 10 filhos, então fala de um amor, fala de uma paixão que estava ainda intensa entre eles, e a gente vê então que realmente Deus é aquele que preserva e que se houve alguma coisa no momento, Deus sarou. Se houve alguma coisa ali naquele momento que estava machucado, ferido, talvez alguma coisa ali ainda naqueles dias com feridas internas, com certeza Deus sarou. Então nós podemos enxergar que Deus é aquele que permite a ferida, mas Deus é aquele que sara, aquele que permite algo ser quebrado, mas Ele reconstrói com o seu grande poder, com o seu amor, com sua presença. É maravilhoso isso. Meus irmãos, esta lição fala do drama de Jó. Um drama tremendo, um drama dificílimo, um drama que o afetou na sua vida financeira, econômica, nos seus bens, que o afetou na sua família, tirando a vida dos seus filhos, o afetou de uma certa forma com a sua esposa, o afetou na sua saúde física, emocional, na sua saúde mental. Esse drama que Jó viveu, mas que nós sabemos que Deus deu vitória a ele. E nós podemos ver no final da história de Jó que ele teve um final de fidelidade e de integridade diante de Deus. O nosso desejo é que Deus ele te ajude, que você possa preparar essa aula, que você possa se esmerar nessa aula e trazer para os seus alunos uma aula que seja muito produtiva, muito abençoada, abençoadora. Nós queremos aqui ouvir a irmã Cecília, irmão Éden, nas suas considerações finais para finalizarmos esta aula. Queridos, nós vimos o drama de Jó, vimos enfermidades, dificuldades financeiras, problemas familiares, mostrando que aquilo que Jesus alertou é uma verdade. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições. Nós cremos no poder da oração e nós também devemos estar cientes que Deus pode, em muitos momentos, não responder à oração. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo deixou um obreiro companheiro dele doente em Mileto. Está lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Ele fala, olha, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então ele ora para muitos e recebe cura. O seu próprio companheiro não recebe cura. É citado 1 Timóteo 5, 23, sobre as enfermidades de Timóteo. E aí tem até um cuidado ali na sua bebida, para que ele preservasse a sua saúde. Então nós vemos que existem as permissões de Deus de nem tudo ser respondido por oração. Então a gente vê Jó vivendo esse drama. Mesmo sendo fiel, não adiantava ele orar e clamar, tira de mim esse laço, essas flechas do inimigo. Não, ele deveria passar. Então nós vemos um servo de Deus atravessando por um drama. Nós vamos extrair princípios de que os dramas e as aflições e tragédias podem acontecer na vida de um servo de Deus fiel, temente a Deus, mas que isso não é o fim. Deus dá estrutura, Deus dá firmeza, Deus dá graça emocional, espiritual, para atravessar por ela e sair vitorioso. Hebreus 11 fala de muitos servos de Deus que venceram. E no finalzinho do capítulo fala de servos de Deus que tiveram que dar a sua vida, que não aceitaram o livramento. Então, uns começam vencendo em vida e outros vencendo, entregando a vida, sofrendo. Então, nós podemos enxergar que existem os dois pontos aí de ser um vitorioso na bênção e ser um vitorioso no drama também. Que em nome de Jesus, nossos alunos saiam com essa enriquecedora lição para a aplicação na vida, né? E sermos sempre mais que vencedores em todas as situações em Cristo Jesus. Deus te abençoe e tenha uma aula maravilhosa em nome de Jesus. Essa lição do drama da vida de Jó é muito importante para as nossas vidas, porque todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades de todas as ordens, que seja familiar, financeira, doenças que nos sobrevêm, na vida dos nossos filhos, mas o que nós jamais podemos esquecer é que Deus, Ele permite a prova, Ele permite a luta, mas Ele jamais deixa
de nos assistir. Eu tenho certeza que Deus assistiu a Jó e a sua esposa, sim, a sua esposa, em todos os momentos, Deus não desamparou. E o que eu posso tirar de proveito para a minha vida é que, por mais que nós não encontremos e buscamos respostas para as nossas indagações e não achamos, mas temos que ter uma certeza, Deus ele está nos assistindo e em algum momento ele virá ao nosso socorro. É importante que nós aprendemos com a lição de Jó que nós temos que ser temente a Deus, que nós precisamos ter a nossa fé ancorada na sabedoria de Deus e que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E eu penso que a verdadeira sabedoria é essa confiança de que Deus está conosco. Aconteça o que acontecer, nós não podemos jamais esquecer disso, porque o inimigo ele espera sim a nossa queda. Mas Deus ele está pronto a nos erguer. Deus está pronto a nos dar vitória. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos encerrando esta lição que tratou sobre o drama de Jó, que foi provado em todas as formas, em todas as áreas, mas manteve a sua fé inabalável em Deus. Tenhamos a convicção, a certeza de que é sim possível servirmos e sermos fiéis ao Senhor desinteressadamente. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. O nosso desejo é que tudo aquilo que aqui foi compartilhado possa ser muito útil para você no preparo da sua lição e que Deus ele possa te ajudar para que você seja um canal de bênção na vida dos teus alunos. Como nós sempre dissemos, assista a este vídeo, mas não fique somente com esta aula, que você tenha também a sua lição, estude ela com bastante interesse, tenha a sua Bíblia Sagrada em mais de uma versão de preferência. Também é muito importante que você tenha um comentário bíblico, um dicionário bíblico bom para que você possa fazer pesquisas. Se você ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus em Santo André, se inscreva para que todas as vezes que um vídeo novo for publicado, você seja notificado e possa ser abençoado com todas as publicações da nossa igreja. Nós vamos fazer mais uma oração e assim estaremos encerrando. Querido Senhor, no nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, por esta aula e por todo o conteúdo absorvido, meditado, compartilhado, através, Senhor, dessa situação, deste drama com teu servo Jó. Nós te agradecemos e pedimos que cada irmão, cada irmã que assistiu, que está preparando a lição, um irmão que gosta de acompanhar o conteúdo da lição, que ele tenha sido edificado e que o Senhor, ó Deus, o ajude para que os princípios sejam aprendidos, guardados, compartilhados, ministrados, porque a tua palavra viva e poderosa nos ajuda a sermos vencedores. Que no nome de Jesus a tua igreja, teu povo, seja sempre vitorioso em meio aos dramas, vitorioso em meio às circunstâncias difíceis e terríveis que sobrevêm neste mundo, mas que no nome de Jesus a nossa confiança está em Ti. Senhor, no nome de Jesus nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor, por mais uma aula que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, nesta obra. Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Assim nós encerramos o comentário desta quarta lição, querendo que Deus te abençoe a você e a sua família.